aula de hoje é sobre cinética química. A gente pode começar a discussão sobre cinética química entendendo que desde tempos muito remotos o homem consegue controlar a velocidade de certas reações. Então, por exemplo, o homem das cavernas ele guardava os alimentos mais para o interior das cavernas, onde a temperatura era mais baixa, com o objetivo de retardar o processo de decomposição daqueles alimentos. Basicamente, o que a gente faz hoje em dia com a geladeira. Bom, o que é cinética química? Essa é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que afetam essa mudança na velocidade. A velocidade de uma reação química vai mostrar para a gente o quanto se consumiu de um determinado reagente ou o quanto se formou de um determinado produto num determinado intervalo de tempo. Além disso, as reações químicas ocorrem com velocidades diferentes, né? E essas velocidades elas podem ser alteradas, depende de diversos fatores que a gente vai ver mais para frente. Então a gente tem reações que são mais rápidas, reações que são mais lentas e mexendo em alguns fatores a gente consegue acelerar mais algumas reações ou retardar mais algumas reações também. Bom, existem condições para que uma reação química ocorra. Basicamente, a gente tem que ter contato entre os reagentes e afinidade química. Então, quando a gente tem essa combinação dos dois fatores, ocorre a reação química. E, basicamente, a gente consegue ver, né, a gente consegue enumerar os motivos pelos quais uma reação ocorre através da teoria das colisões. A teoria das colisões, basicamente, diz que a velocidade de uma reação depende de 3 fatores: frequência das colisões, energia das colisões e a orientação das moléculas nas colisões. Ou seja, para que eu saia de um reagente e chegue no produto, eu preciso que exista uma certa frequência de choques, né? Uma frequência de colisões entre aquelas partículas, entre aquelas moléculas, com a finalidade de formar um produto. Não basta ter apenas a colisão. Essa colisão tem que ser uma energia adequada, né? Uma energia mínima para que forme-se uma nova ligação ou quebre-se uma ligação antiga. E, além disso, a orientação, a posição das moléculas é crucial, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, toda vez que eu tiver colisões efetivas ou colisões eficazes, provavelmente a nossa reação química vai gerar os produtos, que são o nosso interesse. Bom, as colisões efetivas acontecem da seguinte forma. Imagina que eu quero fazer uma reação entre gás hidrogênio e o iodo, né? Esses são os meus reagentes representados aqui. Essas moléculas elas vão se aproximar. Perceba que elas se aproximam frontalmente, né? Com a aproximação das moléculas, a gente tem o que a gente chama de complexo ativado, que é um intermediário entre o que a gente tem de reagente e o que a gente vai ter do produto. Nesse intermediário, a gente tem características interessantes, que são as ligações sendo quebradas, ou que a gente chama de ligação dos reagentes, e as ligações que estão sendo formadas, que é a ligação dos produtos. Então, no final, repara que o produto que a gente tem, né, o HI, ele é diferente do H2, do I2, e ele é o resultado dessa reação. Mas entre o reagente e o produto, a gente tem esse intermediário que se formou, e a partir da formação desse intermediário é que a gente chega no resultado final. Como seria então uma colisão não efetiva? Uma colisão não efetiva, a gente já pode começar observando pela orientação diferente aqui do reagente, do H2. Ele não se posiciona frontalmente com o I2, ele vem em outro ângulo, em outra posição. Nesse ângulo, o complexo ativado não tem energia suficiente para quebrar as ligações dos reagentes e formar as ligações do produto. Então, a gente continua tendo os mesmos reagentes, né, H2 e I2, e não tivemos a formação do produto esperado. Aqui destacando esse complexo ativado diferente. Bom, existe uma energia de ativação, que a gente chama de EA. Essa energia de ativação é a quantidade mínima necessária para que uma reação ocorra.
Então, analisando aqui o gráfico de energia versus tempo, a gente começa a reação com o reagente e no fim temos os produtos. Para que o reagente se forme, é preciso que essa reação atinja um pico de energia de ativação, que é onde a gente vai ter a formação do complexo ativado, e a partir dali sim é que a gente consegue ter os produtos. Se a reação não atingiu aquela energia de ativação, dificilmente a gente vai ter produto. Então essa é a energia necessária para formar o complexo ativado, ele fica localizado aqui no topo dessa curva. Quanto menor for a energia de ativação, mais rápida a reação é, ou seja, tem uma velocidade maior. Se essa curva aqui for baixinha, a reação é muito mais rápida. Quanto maior a curva, mais lenta a reação. Além disso, existem também os catalisadores, que são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas, diminuindo a energia de ativação. Então, repara aqui que a gente tem um gráfico com duas curvas. A curva mais escura é de uma energia de ativação de uma reação sem catalisador. Então, uma reação mais lenta, né? A energia de ativação está lá em cima, ele demora mais tempo a chegar alcançar essa energia. Já a energia de ativação de uma reação com catalisador, ela tem uma energia muito mais baixa. Então, ele acelera a velocidade das reações, o reagente que a gente utiliza é o mesmo, o produto também, não vai produzir mais por conta disso, mas vai fazer com que a reação aconteça mais rapidamente. Bom, existem fatores que influenciam a velocidade das reações e no nosso dia a dia a gente já utiliza a modificação de alguns fatores para favorecer realmente a velocidade das reações. O primeiro deles é a concentração, a quantidade de reagente. Aqui na primeira imagem a gente tem uma menor concentração, né? Tem menos reagente aqui, ó, menos bolinhas azuis e verdes. Quando a gente tem uma concentração baixa, a gente tem poucas colisões. E, geralmente, a reação vai ser mais lenta, lembra? Para que uma reação química ocorra, a gente precisa que existam colisões numa certa frequência. Na segunda imagem, a gente tem uma concentração muito maior. Quando eu tenho mais reagente, né, mais partículas, mais moléculas, a gente tem muitas colisões. E isso faz com que a reação seja mais rápida. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, em geral, aumenta bastante a velocidade de uma reação. Superfície de contato. Primeiro, para a gente entender a ideia da superfície de contato, vamos pensar o seguinte, num comprimido efervescente. Um comprimido efervescente inteiro, se você joga ele na água, um comprimido como um antiácido, por exemplo, a reação começa de fora para dentro, né? A reação vai ocorrendo de fora para dentro até que todo o comprimido reaja. Se ao invés de você utilizar o comprimido inteiro, ele for utilizado em pó, a reação é muito mais rápida, porque todo esse pó caindo, basicamente a reação começa automaticamente. Então, a gente diz que em pó a superfície de contato é muito maior. Imagina que é como se a água já conseguisse reagir com a parte interna do comprimido. Aqui vai demorar, vai começar de fora para dentro. Aqui já está exposto, tem uma superfície maior, então a reação vai ser muito mais rápida. E aqui no caso do comprimido, quanto menor, né, ele é um comprimido inteiro, tem uma superfície de contato pequena e a velocidade vai ser um pouquinho mais lenta. Outro fator importante é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E aí a gente volta naquele ponto inicial da nossa aula. Congelar alimento diminui a velocidade de decomposição, ou seja, diminui a velocidade das reações químicas que acontecem à medida que um alimento vai sendo degradado, que ele vai se decompondo. Então, fazer o resfriamento é uma estratégia para reduzir a velocidade dessa reação química. Pressão também é um dos fatores que influenciam a velocidade das reações. Quanto menor a pressão, imagina uma reação entre gases, aqui tem um pistão, não está sendo pressionado, né? Eu tenho poucas colisões e provavelmente vou ter uma reação mais lenta. Se eu aumento a pressão, eu consigo ter muito mais colisões e uma reação muito mais rápida. Em casa, o que a gente utiliza é a panela de pressão, né? A panela de pressão tem a finalidade de aumentar a velocidade de cozimento. Então, o alimento cozinha em um tempo
muito mais rápido do que se não tivesse essa mudança na pressão. Para finalizar, a adição de um catalisador, de uma reação, permite que a gente aumente também a velocidade da reação, porque diminui aquela energia mínima para formar o complexo ativado e dali gerar os produtos. Então, catalisadores têm um grande uso na indústria química, porque eles vão influenciar o tempo de produção. O catalisador, ele acelera a reação, mas não aumenta o rendimento, ou seja, a quantidade de produto é a mesma com ou sem o catalisador. A diferença é que com o catalisador a gente tem a reação mais rápida. Não altera o ΔH da reação, então a energia da reação continua a mesma. E ele acelera tanto a reação direta quanto a reação inversa, né? A reação para fazer o produto ou para decompor o produto e voltar para o reagente original. É interessante, por exemplo, a água oxigenada. A água oxigenada ela se decompõe, né, numa certa velocidade, mas quando a gente adiciona a água oxigenada num machucado, a gente tem uma enzima no sangue chamada catalase. E a catalase, ela aumenta a velocidade de decomposição dessa água oxigenada. Por isso que quando a gente pinga água oxigenada no machucado, a gente vê imediatamente a liberação de gases, né? A liberação dos gases resultantes da decomposição da água oxigenada.